Provérbios capítulo 9. O grande convite da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Veja aqui, 7 colunas. Veja o comentário aqui desta Bíblia, KJ. O convite divino de Yahvé, o nome hebraico de Deus, sempre se expressou nos termos de um grande, delicioso e alegre banquete entre amigos de verdade. Isaías 55, 1, 2. Isaías 55, 1. Ah, todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei, vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Porque investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação, ouve-me com toda atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Vamos ler o comentário aqui. Os exilados são conclamados a retornar a ser restaurados. Nesse sentido, sentir sede do Espírito de Deus é vital. Salmos 42, 1 e 2. Salmos 42, verso 1. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Assim como a corça ou o cervo anseiam pelas águas frescas e tranquilas, especialmente quando acossados pelos caçadores, também a alma daquele que crê almeja a intensa comunhão com o Pai. O autor deste salmo desempenhava liderança espiritual e liturgia sobre o povo no templo, mas fora levado cativo pelos arameus numa de suas invasões de Judá, como a de Azael. As circunstâncias impedem que o salmista se reúna com seu povo no templo para adorar ao Senhor. Assim como observou Jesus, todo o nosso ser clama pela presença do Espírito de Deus. Assim como observou Jesus e nos ensinou, todo o nosso ser clama pela presença do Espírito Santo. Veja só, então, os exilados são conclamados a retornar a ser restaurados. Nesse sentido, sentir sede do Espírito de Deus é vital. As águas simbolizam o refrigério espiritual que nenhum outro alimento pode oferecer. O convite é dirigido a todos os necessitados, pois não há a necessidade de dinheiro para se obter o maior dos tesouros, como afirma a sabedoria com letra maiúscula. Provérbios 9, 5. Está escrito: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Aí no versículo 6 de Provérbios 9: abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho, que caminho com letra maiúscula é Jesus, pelo caminho do arrependimento. Veja só, está escrito aqui nesse comentário: as dádivas divinas da sabedoria à humanidade são apresentadas simbolicamente como um magnífico banquete, semelhante às realizados por ocasião das bodas dos grandes monarcas. Cristo, o caminho, Atos 19, 23. Cristo Jesus, o caminho, retoma esse tema e convida, entre aspas, seus servos para seu banquete universal e eterno. Lucas 14, 25, 24, Mateus 22, 1 ao 14. Provérbios 9, versículo 1, a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Veja só, então o convite de Deus sempre se expressou nos termos de um grande, delicioso e alegre banquete entre amigos de verdade. É onde nós lemos Isaías 51, 1 e 2. Somente em Cristo, entretanto, o Evangelho, a salvação, esse banquete eterno, tem seu custo total
e substância plenamente compreendidos. Tem seu custo total e substância plenamente compreendidos. João 6, 51 ao 58, que está escrito: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 52. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Versículo 53. Então Jesus os advertiu. Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Versículo 54. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Voltando aqui no comentário em Provérbios 9, nós lemos: somente Cristo, entretanto, pode nos dar o banquete. Veja só, aqui a expressão hebraica pode ser transliterada em Okimote, a sabedoria. As grandes edificações pagãs, como o magnífico templo de Afrodite e o palácio do rei assírio Senaqueribe, costumavam ser sustentados por 7 imponentes colunas. Mas a sabedoria que vem do Senhor revela suas 7 colunas nos 7 dias da criação. E mais, na instrução, no conselho, no ensino, no entendimento, na inteligência, no conhecimento pleno, para receber no coração a sabedoria, e na prudência, a melhor maneira de se aplicar o saber. A prudência, a melhor maneira de se aplicar o saber. Estas palavras são as chaves para a compreensão da sabedoria e deste livro. Continuando, Provérbios 9, veja só: a sabedoria edificou sua casa, ergueu suas 7 colunas, em onde nós lemos até agora, estamos meditando. Agora vamos abrir em Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aqui está nos ensinando sobre a nova humanidade em Cristo. E veja só aqui, edificado sobre o fundamento. Nosso fundamento é Jesus. Nosso corpo é como uma casa, um edifício bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor. Veja o comentário aqui: o supremo arquiteto projetou, e ele mesmo é a base do templo que constrói, no qual os gentios não judeus fazem parte integral do edifício, não como anexos ou simples dependências, como na tradição judaica no passado. A ilustração de um edifício em construção comunica plenamente o sentido do crescimento dinâmico da igreja e do seu propósito. Lembrando que a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Então dizer que a igreja somos nós não é errado, porque nós somos o templo, devemos ser o templo do Espírito Santo. Então veja aqui no versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Vamos ler aqui o que está falando no comentário.
Paulo continua a usar uma linguagem metafórica para comunicar o conceito teológico de uma estrutura sólida e integrada. Os primeiros apóstolos e profetas realizaram uma obra fundamental ao proclamar e ensinar com toda a dedicação à palavra de Deus. 1 Coríntios 3, 10, 11. Toda a estrutura, no entanto, depende de Cristo, a rocha de fundamento, alicerce, pedra angular, que usa em Isaías 28, 16, que usa a mesma terminologia em sua tradução grega dos antigos manuscritos hebraicos, a Septuaginta, como uma designação messiânica. Mateus 21, 42. 1 Pedro 2, 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só o comentário. Os crentes também são pessoas geradas pela pedra viva, portanto possuem as características da matriz. Então somos os sacerdotes da nova humanidade, do novo templo vivo do Senhor. Expressão que tem a ver com o tabernáculo, a casa de Deus. Pedro usa o termo grego original, hierateuma, para designar o, entre aspas, sacerdócio, não mais como uma atividade profissional, exclusiva e isolada, mas como a obra da coletividade dos adoradores de Deus, movidos por seu Espírito, em função do sacrifício remidor de Cristo. Cada pedra é uma metáfora da matéria inanimada que, ao receber o Espírito Santo, mediante a fé na pedra viva, transforma-se em sacerdote da graça e em templo do Espírito de Deus. Portanto, a responsabilidade de usar essa liberdade e poder, segundo a orientação de Cristo, a pedra principal, e que edifica todo o conjunto da grande construção. Portanto, a responsabilidade de usar essa liberdade e poder, segundo a orientação de Cristo, a pedra principal, e que edifica todo o conjunto da grande construção. 1 Coríntios 15, 45, Atos 2, 23, João 2, 19, 1 Coríntios 3, 16, Efésios 2, 19 ao 22, Hebreus 7, 26. Essas referências às pedras são, uma vez mais, ecos das poderosas palavras de Cristo. Mateus 16, 18.